Glória a Deus, queridos. Deus seja louvado. Nós estamos juntos. Eu estava ali louvando ao Senhor agora pouco e pensando sobre a nossa comunidade, sobre as diferentes faixas etárias que nós temos aqui, não é? Temos crianças, temos adolescentes, temos jovens, temos adultos, temos anciãos. E isso é muito bom, porque isso enriquece muito a comunidade, essa troca de saberes, não é? A força da juventude, com a maturidade da fase adulta, dos anciãos, e nesse diálogo a gente cresce muito como igreja. Uma igreja que só tem jovens é uma igreja que corre o risco de ser muito infantil e imatura, e uma igreja que só tem anciãos corre o risco de ser uma igreja parada, estagnada. E se a gente consegue mesclar isso, a força da juventude com a experiência dos anciãos, e a experiência dos anciãos com a força da juventude, com a beleza das crianças, irmãos, o reino de Deus avança e vai longe para a glória do Senhor, amém? Porque todos precisam conhecer o amor de Cristo Jesus, desde as crianças até aqueles que já estão ouvindo o assovio do Senhor Jesus do outro lado do rio. Não é? Hoje eu estava falando com a minha filha Elisa, aí 4 meses, e falando João 3,16 para ela, e falando com ela que Jesus Cristo morreu na cruz para salvá-la, porque eu quero quanto antes, assim como um dia eu estava com a Ana Luísa, e eu estou levando muito a sério esse momento. Era uma noite, e eu e ela na cama, só nós dois, e eu então falei de Jesus para ela, e eu perguntei: minha filha, você quer que Jesus Cristo more dentro do seu coração? E ela falou: eu quero, papai. Eu falei: então agora o papai vai fazer uma oração, e você vai repetir com o papai. E eu fiz uma oração, chamando a Jesus Cristo para morar dentro dela, e ela foi pedindo aquilo, e eu creio que a minha filha aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque antes ela foi aceita por Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, domingo passado nós falamos sobre a fé do centurião, e que Jesus fez ressoar uma fala que ecoa pelos séculos e que enche o meu coração, que é: seja feito conforme a tua fé. Hoje, eu quero seguir no mesmo raciocínio, na mesma linha, na mesma ideia de fé. Só que hoje eu quero convidar para desfilar na passarela da IPBJ o moço Davi. Hoje eu quero ver com vocês sobre a fé de Davi, a fé que vence gigantes. E eu convido então você a abrir sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Irmãos, eu gosto muito do tema fé. Não é à toa que eu já escrevi 2 livros sobre esse assunto. O primeiro foi esse aqui, Para Vencer Qualquer Gigante, e que é um livro baseado nesse primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Infelizmente, edição encerrada, vamos ver se futuramente a gente faz mais uma edição dele. Aqui tem 14 princípios para você derrubar gigantes. E como eu gosto de falar de fé, segui também escrevendo outro livro, Torne-se um Herói da Fé, que é baseado em Hebreus capítulo 11. Por que algumas pessoas entram para a vitrine do cristianismo e outras pessoas não? O distintivo é a fé. Como ser uma pessoa de fé? Então, querido, se você ainda não tem esse livro, adquira. Ao final do culto, a irmã Marcela estará ali fora, haverá uma mesa, e você poderá adquirir esse livro por apenas R$15. Esse também escrevi esse livro Para Vencer Qualquer Tentação. Há umas 2 semanas atrás, umas 3 semanas atrás, uma jovem me procurou e ela falou que a leitura desse livro fez muito bem ao coração dela, uma jovem na casa de 20 anos. E também escrevi esse livro, A Sua Família Pode Dar a Volta por Cima. Um livro aí que conta a história de uma família que, depois de ter passado pelo cemitério, encontrou esperança, encontrou alegria, encontrou um vislumbre de uma caminhada melhor. Então você pode adquirir esses 3 livros ali fora, pode comprar, doar de presente. Também as mensagens que nós pregamos aqui, nós gravamos e tornamos CDs. Então você pode passar ali fora também, adquirir mensagens preciosíssimas como essa. O tema é: o nome que pode revolucionar a sua vida.
essa outra aqui o tema é não desperdice a sua vida, e essa outra aqui é porque Deus nos prova. A capinha é sempre a mesma, tá bom? Mas os temas das mensagens são diferentes. Vão fazer muito bem ao seu coração e você pode adquirir, doar de presente. Vai ser um presente aí maravilhoso para quem você ama. Também deixa eu já falar sobre as cenas dos próximos capítulos. Agora em maio, nós separamos o mês de maio para falar sobre família. Então, o tema do mês de maio será: família, não desista da sua. Família, não desista da sua. Então, eu e a minha equipe de pregadores, nós ministraremos a palavra de Deus aqui no mês de maio. Então, você venha com o coração aberto, porque sua família vai encontrar dias melhores em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós teremos aí como bloco de versículos para nossa reflexão, o 41 até o 51. Então você mantém a sua Bíblia aberta, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 41 ao versículo 51. Como eu lhes disse, nesse livro aqui, Para Vencer Qualquer Gigante, eu extraio 14 princípios para derrubar gigantes. Mas hoje eu só quero falar de um princípio, a fé. E quero então ver os desdobramentos da fé para a gente colocar esses gigantes que se levantam contra nós com a boca no pó, em nome de Jesus. Amém? Eu lerei apenas o versículo de número 41, mas você mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai do 41 até o 51, tá bom? Em nome de Jesus. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Pai bendito, nós queremos ser pessoas cheias de fé. Não queremos ouvir Deus bradando, Pai, em alto e bom som, nos nossos tímpanos, nos nossos ouvidos, aquela declaração que o Senhor deu aos seus discípulos, homens de pequena fé. Não, Pai. Nós queremos ser como o centurião que ouviu, seja feito conforme a tua fé. Queremos ouvir o que a mulher cananeia ouviu. Ó mulher, grande é a tua fé. Nós queremos, meu Pai, crescer na confiança no Senhor, sabendo que fé é confiança no teu caráter imutável e a aposta da vida nas promessas da tua palavra. Assim nós oramos e assim nós te pedimos que venham ventos de fé sobre essa igreja, ventos de fé sobre aqueles que estão assistindo essa mensagem pela internet. Aonde quer que esta mensagem chegar, que a fé chegue junto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero pensar então sobre o tema a fé que vence gigantes. Conta-se que no ano de 1890, um homem chamado Blondin, ele colocou uma corda por cima das cataratas do Niágara e iniciou então esse equilibrista a sua travessia, indo do lado canadense para o lado americano. E ao terminar então a travessia melindrosa, detalhista, perigosíssima sobre as cataratas do Niágara, ele olhou então para a multidão que estava presente àquela situação, que somava aproximadamente 10.000 pessoas naquele dia. Quando ele terminou a travessia, aquele povo o aplaudiu, o ovacionou, gritou o seu nome em alto e bom som, Blondin, 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 Blondin. Quando fez-se o silêncio, Blondin olhou para aquela plateia e perguntou o seguinte: vocês creem em mim? Creem que eu sou Blondin? E a multidão então, cremos, cremos, cremos. Blondin então perguntou: vocês acreditam que eu posso fazer o caminho contrário? E a multidão disse: cremos, você pode, você é o Blondin. E ele perguntou assim: mas vocês acreditam que eu sou capaz de voltar carregando alguém sobre os meus ombros nessa corda?
E aí o pessoal, cremos, você é o Blondin. E ele então perguntou assim, quem se candidata a atravessar nos meus ombros do lado americano para o lado canadense? Aí, gente, silêncio sepulcral no meio da multidão. Passou-se alguns segundos, alguém levantou a mão, no mínimo devia ser algum jovem, porque jovem que é inconsequente, devia ser algum jovem, algum adolescente, querendo se amostrar para a namorada, não é? Ele levantou a mão e o Blondin disse, então vem. Blondin coloca aquele sujeito sobre os ombros e começa a fazer o caminho de volta. Esse caminho de volta leva mais ou menos 3h30, porque se havia sido perigoso vir sozinho, imagine agora com alguém nos ombros. E 3h30 depois ele está do outro lado, são e salvo, com esse que havia pulado sobre os seus ombros, também são e salvo. A pergunta é, quem realmente acreditou em Blondin? Os 10.000 que gritaram, cremos, ou o homem que subiu nos seus ombros? O homem que subiu nos seus ombros. Por quê? Porque a fé não é declaração somente. Fé é confiança, é entrega, é crença radical, é se colocar sobre os ombros do outro, é colocar a vida nas mãos de quem você acredita. Isso é o significado de ter fé em Deus. Isso é fé radical que pode vencer gigantes, porque não é uma fé palavrória, é uma fé do fundo do coração. Eu estava imaginando o seguinte, nessa cena aqui de Davi, com os guerreiros de Saul e com o exército de Israel e com os exércitos filisteus, eu fiquei imaginando se o Samuel, profeta Samuel, chegasse até o vale de Elá e olhasse então para a multidão dos israelitas, juntamente com Saul, e perguntasse assim, vocês acreditam que Deus pode vencer o gigante Golias? E obviamente, todos os soldados, juntamente com o rei, levantariam a mão e diriam, cremos, claro, profeta Samuel. Claro, não há dúvida no nosso coração, claro que Deus pode fazer isso. Aí Samuel acrescentasse assim, pois bem, Deus vai destruir o gigante Golias com o primeiro soldado que se dispuser a duelar contra o Golias. Aí, nessa hora, Samuel ia ficar no vácuo, ia ficar no silêncio, não ficaria totalmente, porque havia entre aqueles soldados um menino, de aproximadamente 17 anos, ruivo, de bela aparência, que ia levantar o dedo e declarar, se Deus vai derrubar o gigante Golias e precisa de um instrumento, que seja eu esse instrumento, eu estou disposto a lutar contra o gigante Golias. E Davi sairia falando, eu vou afrontá-lo, eu vou duelar com ele, porque ele, o gigante, tem afrontado o exército do Deus vivo. Sabe, queridos, fé não é mera declaração de que Deus pode. Fé é entregar a vida a Deus confiante de que os gigantes não ficarão em pé. Isso é fé. E ao olhar para o texto, e ao olhar para a realidade dos gigantes, eu me pergunto também o seguinte, por que os gigantes conseguem paralisar tanto as pessoas? Por que os gigantes conseguem impor tanto medo e assombro sobre a vida das pessoas? Quais são as táticas dos gigantes para vencer as pessoas antes que elas entrem no duelo? Como os gigantes conseguem dominar as pessoas pelo medo?
E aqui nesse texto eu observo as táticas que os gigantes utilizaram contra o exército de Israel e que utilizam contra mim e contra você, para tentar nos impedir de entrar no UFC, no octógono do UFC da vida para lutar contra eles. Quais são as táticas deles? Vejam só, primeira tática que os gigantes usam para amedrontar seus duelistas: desprezo. Olha o versículo 42 aí, versículo 42, diz aí: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. O desprezo de Golias pode ser traduzido assim, com as seguintes palavras, assim: ei, é esse boizinho aí que vocês vão mandar para duelar comigo? Esse menininho aí, ó, que nem barba tem, que vai lutar contra mim? É esse playboyzinho aí de boa aparência? Ei, rei Saul, isso aqui não é desfile de moda não, rei Saul. Manda um homem para lutar contra mim. Veja, o gigante despreza aquele que vem, que se levanta para lutar contra eles. Sabe, queridos, essa é a arma que o gigante usa contra a sua vida. E o desprezo é uma arma que mata. Uma das realidades com o maior poder de travar e paralisar um ser humano é o desprezo, porque o desprezo dá ao outro título de nada. O que Golias está falando é: esse menino aí é um nada, é um zero à esquerda, vocês mandam ele lutar contra mim. Sabe, queridos, os gigantes se levantam e dizem para você assim: você não é um nada, você é um nada. Você não vai chegar a lugar nenhum, você nasceu para ser isso, você vai viver essa condição de vida, você é pau torto, vai morrer torto, com você não há esperança, despreza. E eu gosto de uma frase de Eleanor Roosevelt, que diz assim: ninguém pode fazer você sentir-se inferior sem seu consentimento. Então pega essas palavras de desprezo e joga contra o gigante, porque Deus te fez a imagem e a semelhança dele. Segunda tática dos gigantes, para nos derrotar antes da gente entrar no duelo: zombaria. Versículo 43, disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Gente, aqui tem um negócio muito interessante. Muito interessante aqui. Pobre Golias. O Golias atentou-se tanto para o cajado de Davi, que ele esqueceu de olhar para o alforje e as pedras que Davi trazia. E aqui pode ser que até fosse uma estratégia de Davi, porque vencedores de gigantes são estrategistas. Ele chama a atenção de Golias para o cajadozinho, para o pau, como Golias vai falar, para desviar a atenção do Golias para as pedras com as quais ele o derrubaria. Sabe? O que eu quero dizer para você nessa noite é: não ligue para a zombaria que fazem, de nada impedirá a sua vitória. Grandes jogadores de futebol, um dia, quando estavam num campo jogando bola com suas chuteiras rasgadas, eles eram alvo de zombaria. Alguns grandes empresários hoje, um dia começaram pequeno, começaram com uma banquinha e as pessoas passavam e zombavam. A Chocolates Garoto começou assim, com um homem que armava uma banquinha para vender chocolates, e olha o império que é a Chocolates Garoto hoje. Muitas igrejas começaram com 2, 3, 4 pessoas, e no início todo mundo dizia: essa igreja não vai a lugar algum, tem uma cabeça de bode enterrada nela. Mas o poder de Cristo Jesus foi potencializando o trabalho, e hoje há milhares de pessoas fazendo parte desta igreja do Senhor Jesus. Então, grandes pessoas foram ridicularizadas no seu início. Sabe, queridos, uma coisa é certa: se esse gigante soubesse aonde
aonde nós chegaríamos. Eles não ousariam levantar tanta zombaria assim. Pega essa zombaria e joga na cara do gigante. Uma terceira tática dos gigantes para tentar nos vencer antes da gente entrar no UFC da vida: maldição. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Os gigantes querem nos amaldiçoar, mas eles deveriam saber o seguinte, que sobre a tenda de Israel não vale encantamento, aleluia. Nenhuma maldição pode nos parar, porque Salmo 91, versículo 10 diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará até a tua tenda. Quarta tática dos gigantes da vida, para tentarem nos impedir de duelar com eles: terrorismo. Terrorismo, primeira tática, desprezo. Segunda, zombaria. Terceira, maldição. Quarta, terrorismo. Versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Veja, o quadro mental que pintamos e visualizamos sobre o futuro, ele pode tanto levar-nos para frente quanto paralisar-nos. Então Golias, que era um sujeito experiente na guerra, ele se vale da tática do terrorismo para gerar na cabeça de Davi um quadro tão feio, tão horrível, tão pavoroso, que Davi comece a tremer as pernas, bater os joelhos um contra os outros e não ir ao encontro dele. Porque a imagem que você tem do futuro, da sua vida, pode te levar para frente ou pode te paralisar. Mas é interessante que Davi não permitiu que Golias pintasse o quadro do futuro em sua mente. Ele não consentiu que as palavras do Golias penetrassem o seu coração, tornando-se os seus algozes mais terríveis, não. Isso porque Davi já tinha uma outra imagem de futuro pintada na sua mente, dominando o seu coração, conforme nós vamos ver daqui a pouco, que está no versículo 46. Ele já tinha uma visão de futuro. Então, querido, encare o futuro com esperança. Encare o futuro acreditando que grandes coisas vão acontecer na sua existência. Encare o futuro sabendo que o melhor está por vir em nome de Jesus. Encare o futuro acreditando que as coisas vão mudar, que vai haver uma guinada, que vai haver uma entrada de Deus na história e que as coisas não andarão no desespero, não, em nome de Jesus, queridos. E eu preciso dizer para você o seguinte: a vida é guerra. A vida é batalha. Sabe, nós falamos muito da igreja com a imagem de hospital, porque Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Claro, a igreja tem a imagem de hospital, mas a gente não pode negar a ideia de que a igreja é um exército em guerra. Por isso que Efésios 6 fala para a gente colocar toda a armadura, capacete da salvação, coraça da justiça, espada do Espírito, cinturão da verdade, botas do evangelho da paz. Por quê? Porque estamos em guerra. Em guerra. Em guerra. Então sempre haverá um gigante na sua vida, te desprezando, zombando, sabe, jogando maldição, mas não alcança, gerando um terrorismo mental, tentando gerar um terrorismo mental de um futuro sombrio. Mas a palavra do gigante, querido, melhor, dos gigantes da vida, elas devem ser abafadas pela poderosa palavra de Deus, dirigida a você, que diz em Josué 1, versículo 9, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A palavra de Deus tem que calar a boca do gigante, conforme diz Isaías 41, versículo 9 a 10, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Salmo 27, 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração,
e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então o gigante pode ameaçar, pode gritar, pode babar, pode espernear, pode fazer o que ele quiser, mas ele não nos vencerá por meio de ameaças, nem por meio de diagnósticos, nem por meio de racionalizações, nem por meio de pareceres. A luta não é ganha por ameaças. Então você vai entrar no ringue e vai vencer essa guerra em nome de Jesus. Tome essa atitude, Golias. Você não vai me ganhar no blá 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 não. Aqui é mano a mano. Vem quente que eu estou fervendo, em nome de Jesus. E nós vamos lutar. Alguém já aconselhou o seguinte: nunca demonstre medo diante dos seus inimigos. Nunca demonstre medo diante dos seus inimigos. Então se uma pessoa cair endemoniada, possessa, estiver babando, irmão, por dentro você pode estar correndo pelado, por dentro você pode estar, todo mijado, por dentro você pode estar assim, todo arrebentado, mas por fora você diz, demônio em nome de Jesus, com toda a autoridade você sai. Por dentro você pode ter corrido, mas você fica ali. Nunca demonstre medo diante dos seus inimigos. Então vamos lá. Atenção, 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 atenção e atenção. Nós vamos caminhar agora para a fé. Como é que a gente vence esse gigante? Blá, 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 não vai levar, não. Qual é o seu gigante? Você precisa dar um nome para esse gigante hoje. É crise espiritual, drama conjugal, conflitos familiares, solidão. Qual é o nome do seu gigante? Aperto financeiro, culpa insistente, tentação teimosa, depressão, falta de sentido para a vida, dificuldade com relacionamentos interpessoais, a empresa à beira da falência. Qual é o seu gigante? Traumas, traição, ódio que não passa. Você tem um ódio aí dentro do seu coração que está te arruinando. Qual é o seu gigante? Perseguição da sogra. Qual é o seu gigante? Vestibular, faculdade, namoro, enfermidades, medos, fobias. Qual é o nome do seu gigante? Além desses gigantes aí, pois bem, existem outros 3 gigantes que estão acima de todos os outros gigantes que a gente tem na vida. E esses outros 3 gigantes são comuns a todos nós. Quais são? A carne, o mundo e o diabo. Esses são 3 grandes inimigos que a gente tem. Então vamos lá, como é que a gente vence tais gigantes? A resposta é pela fé. Como é que a gente vence tais gigantes? Só os homens. Como é que a gente vence tais gigantes? Só as mulheres. Como é que a gente vence tais gigantes? Então vamos lá. Quais são os elementos presentes nessa fé que é mais poderosa do que um míssil para derrubar qualquer gigante? Acompanha-me então. Em primeiro lugar, a fé que vence gigantes está fundamentada em Deus. A fé que vence gigantes está fundamentada em Deus. A igreja pode ler aqui para mim, versículo 45, parte B? Veja bem, Davi tem um gigante, e agora ele diz, eu vou te enfrentar porque eu tenho fé. E essa fé que eu tenho está alicerçada numa pessoa. Veja, irmãos, não é fé na fé, não é fé no sentimento, não é fé no arrepio. Senti um arrepio, é de Deus, estou sentindo. Eu vou enfrentar esse Golias porque eu tenho fé nas estatísticas, e as estatísticas dizem que todos os meninos de 17 anos que se aventuram a duelar contra os gigantes saem vencedores. Então eu tenho fé que eu serei parte das estatísticas. Não é fé nos objetos. Eu vou pegar essas 5 pedrinhas lisas aqui do Ribeiro, porque há um mantra, há uma energia sobre elas, há um poder sobre elas, que quando eu jogá-las, essa pedrinha vai se transformar num canhão, numa bola de canhão. Não é essa bobajada, não.
Sabe como é que a gente derrota gigantes? É tendo fé em uma pessoa fiel, uma pessoa poderosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que é o dono de todo o universo, uma pessoa que tem o poder da palavra e com a palavra cria todas as coisas. A minha confiança está em Deus, gigante. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Golias, você é parte do exército dos filisteus. Eu sou parte do exército de Israel, mas eu vou te enfrentar não em nome do rei Saul, eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos, que manda não só nos homens, mas tem exércitos angelicais, aos quais ele dá ordem e obedece em seguida. É aí, queridos, que mora o segredo da vitória. Nós vamos viver confiados numa pessoa que é boa. Esse é Deus. Em nome de Deus, nós vamos partir para a vida e vamos enfrentar o diabo, o mundo, a carne, a solidão, tudo, porque nós temos um Deus que é por nós. Segundo lugar, segundo elemento presente nessa fé que é mais poderosa do que um míssil, a fé que vence gigantes não adia os combates inadiáveis. Versículo 46, eu quero frisar uma frase aqui, está logo no iniciozinho ali, hoje mesmo. Aí Davi segue com o seu discurso e daqui a pouco ele diz de novo, hoje mesmo. Quer vencer gigantes? Não adie o inadiável. Quem espera o tempo perfeito para lutar, nunca lutará. Sabe qual é o tempo perfeito para a gente lutar? Hoje. Adiar o tratamento dentário só vai piorar os dentes. Adiar a conversa com o filho rebelde só vai aumentar mais rebeldia no coração dele. Adiar a declaração de amor para a esposa só vai aumentar o que? A bronca dela no coração. Vai logo, filho de Deus, pede perdão a ela, vai ajoelhado, beijando os pezinhos dela e dizendo, eu te amo, meu amor, I love you, I love you. Não é? Adiar o pedido aí, de perdão ao pai, só expõe você ao risco do seu pai morrer sem você apaziguar e reconciliar-se com ele. Está de mal da mãe? Pode morrer essa noite. Sai daqui, vai lá, reconcilie com ela, pede perdão a ela. Adiar a dieta do emagrecimento, a entrada para a academia, a segunda-feira que nunca vira segunda-feira da dieta, vai matar você, filho de Deus. Vai aumentar esse colesterol, vai aumentar essa glicose, vai te expor a doenças oportunistas. E olha quem está falando. Para de adiar esse arrependimento. Todo domingo você vem aqui, me ouve pregar e diz, é domingo que vem eu vou entregar minha vida a Jesus. Uma bala perdida te atravessa nessa terça-feira, amigo. Para onde você vai? Não é o terrorismo do gigante Golias aqui não. É a realidade da vida. De Vila Velha. Você que mora em Santa Rita tem que sair daqui hoje com Jesus no coração. Você ainda já está com um pezinho lá do outro lado. Para! Eu vou adiar esse pecado, pastor. Só a última vez, é a última vez. É a última vez que sempre vira a primeira de uma nova rodada. Para com isso, rompe! Chega, pecado! Eu vou viver como santo para a glória do meu Deus. Rompe com essa pressão maligna e diga, eu vou quebrar com essas correntes, eu vou viver ouvindo a voz do meu Deus. Então, para vencer gigantes, declare o seguinte, hoje mesmo eu começo a minha vida de oração, hoje mesmo eu tomo a decisão, eu vou me batizar, quarta-feira às 20 horas eu vou estar aqui.
Toma a decisão hoje, eu vou ser um auxiliar de líder, no primeiro domingo de junho eu estarei aqui e serei consagrado auxiliar de líder e vou participar toda terça-feira desse treinamento da liderança. Hoje eu tomo a decisão. Meu GR vai multiplicar, último domingo de julho, meu GR vai multiplicar, eu vou pagar o preço hoje, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou visitar, eu vou correr atrás das vidas, eu vou ir ao encontro dos portões do inferno, mas hoje eu tomo essa decisão. Chega de adiar o inadiável, hoje. É assim que a gente vence gigantes. Terceiro lugar, a fé que vence gigantes não se impressiona com as armas dos inimigos. A fé que vence gigantes não se impressiona com as armas do inimigo. Versículo 45 e 47 mostra que o Golias estava altamente armado. Espada, lança, escudo. Mas isso não impressionou Davi. E deixa eu lhe dizer algo. Todas as vezes que você se impressiona com as armas do inimigo, você coroa a vitória do inimigo. Não se impressione com o crack. Não se impressione com as drogas. Não se impressione com as boates, com as músicas baixas, com as propostas indecorosas. Não se impressione com todo o arsenal que o diabo usa para destruir as vidas. Não. Olhe para as armas que você tem. Olha para o seu alforje, olha para as 5 pedras que você tem, olha para o cajado que você tem, porque as armas da nossa milícia são infinitamente mais poderosas do que as armas do inferno. O jejum que nós fazemos tem muito mais repercussão no mundo espiritual. A oração com a qual fazemos em espírito e em verdade, ela move céus e terra e inferno, sabe? As nossas armas, a Bíblia, os cultos em que nós participamos, a Santa Ceia que nós bebemos, a pregação que ouvimos, os louvores que entoamos, o evangelismo que fazemos, os GRs que vão de casas em casas, tem um poder muito maior do que todas as armas do inimigo. Então pega essas armas, está no lixo, e nós vamos viver em vitória em nome de Jesus. Em quarto lugar, a fé que vence gigantes está cheia de certeza e convicção. Versículo 46. Olha aí o quadro mental que Davi tinha. Por que ele não se apavorou diante do terrorismo de Golias? Porque ele tinha essa convicção. Versículo 46, leia comigo. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe o que eu pensei aqui agora, irmãos? Imagina a irmã Márcia pregando isso para o Felipe, para o Davi, para o Heitor. Hoje mesmo ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres... Uma liçãozinha difícil para ensinar as nossas crianças, hein? Imagina as dondoquinhas, as menininhas ouvindo isso, não é? Vão cruzar a perninha e dizer, meu Deus, que coisa é essa? Não é? Pois bem, aqui a gente tem que trazer por um sentido espiritual. Daqui a pouco a gente está arrancando a cabeça do PT, de outras coisas aí, não é? Irmãos, a fé que vence gigantes está cheia de certeza e convicção. O que diz Hebreus 11:1? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Golias, você ainda está com essa cabeça aí, hein? Fincada nesse pescoço, nesse ombro seu. Mas daqui um pouquinho, essa cabeça vai estar aqui na mão do garotinho Davi. Se prepara, Golias. Olha a fé. É assim que você parte para dentro do seu gigante. Tem crise conjugal, você diz, daqui um mês, essa mulher vai estar me chamando de príncipe encantado.
Estou passando uma luta financeira aí, mas eu já estou vendo os dólares entrando, já estou vendo as garoupas, as oncinhas, eu já estou vendo. Meu filho está meio rebelde aí, mas já estou vendo esse moleque com a Bíblia debaixo do braço e pregando o Evangelho, eu já estou vendo. Esse meu pai ainda não entregou o coração a Jesus, mas pela fé eu já vejo esse meu pai se arrumando no domingo, tomando um banhozinho, colocando um perfuminho e indo para a igreja, eu já estou vendo. Pela fé eu já estou vendo o meu GR se multiplicar, já estou vendo líderes surgindo, auxiliares, já estou vendo mais casas, pela fé eu já estou vendo a casa própria, pela fé eu já estou vendo as 10 crianças que vou ter. O que eu falei mesmo? Pela fé, sabe? Fé é certeza, é convicção de que ainda não chegou, mas já está vindo a galope essa bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Quinto lugar, como é que a gente vence gigantes? A fé que vence gigantes surpreende a todos pela agilidade. Versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Meus irmãos, Davi não era um chapolim colorado. Assistiram? Vocês com certeza já assistiram Chapolin Colorado. Quando ele enfrentava os seus inimigos e chegava a hora do Chapolin ir para o encontro, o que ele fazia? Eu já vou. E aí ele voltava de novo. Aí aquela pessoa que estava apavorada pelo inimigo dizia, vai Chapolin! E aí ele levantava com aquela marreta dele e dizia, eu já vou! E voltava de novo, dava uma sentadinha. Eu estou indo! E aí ele ia e dava a meia volta e... Calma, calma, não criemos pânico. Não. Outra coisa que Davi não fazia era com a sua harpa tocar. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Eu sei qual é o sentido original dessa letra, mas eu sei que tem muita gente vivendo essa letra de modo contrário. Deitado eternamente em berço esplêndido, deixando a vida correr, as coisas acontecerem e não se move na direção do duelo. Davi se levanta e diz assim, Golias, sou eu. E não tem conversa não, porque eu já estou indo. Diz aqui o texto aqui, ó, este se apressou. Ele vai, outra coisa, ele deixa as fileiras. O que significa deixar as fileiras? Ele estava cheio de soldados. Quando ele se apressa, ele deixa as fileiras para trás, ou seja, ele perde a cobertura, ele perde a segurança, ele perde a defesa, ele se expõe ao ataque. Tem um monte de menina aqui, ó, precisando deixar as fileiras da saia da mãe. Um marmanjo velho e ainda fica sugando o dinheiro da mãe. Um monte de menininha aí, ó, sair das abas da saia do pai, porque tem pai que usa saia, que é frouxo, em vez de ensinar a menina a ser gente de vida, não. Marido, pare de se esconder atrás da sua mulher, coisa feia. Ah, eu tenho nojo de barata, você tem medo de barata, é isso que você tem. Sabe, tem um monte de cristãos aqui, ó, precisando deixar a cobertura do templo. Fica aqui só nas fileiras do templo. Quero ver sexta-feira, lá na praça de Riviera da Barra. Vamos mostrar a cara para o mundo. Vamos lá! Amanhã tem GR nas casas. Deixa as fileiras do templo e vamos para as casas. Amanhã, segunda-feira, sábado que vem, vamos para as casas, vamos convidar pessoas, vamos tomar iniciativa. Irmãos, uma das coisas que eu acho mais linda assim no Evangelho, nos momentos em que estão antecedendo a morte de Cristo na cruz, é que diz lá em João, capítulo 18, versículo 4, que Jesus estava no Getsêmani, e quando os soldados, os capitães do templo, os fariseus, os escribas, aquela corja toda de gente, que veio para pegá-lo,
Diz que o texto sagrado que Jesus estava olhando, quando eles viram, Jesus não ficou sentado lá assim, ó. Estão vindo aí me pegar, vou ficar aqui esperando. Não, até o último passo. Chegar aqui eu levanto. Não, diz o texto lá em João 18,4, que adiantou-se Jesus. Ou seja, a morte de Jesus não foi um assassinato, não foi uma conspiração do mal, foi uma intenção radical de amor que se deu. Jesus se levantou, adiantou-se e diz: tem que alguém morrer pelo povo? Sou eu vou àquela cruz, eu vou morrer pelos pecados de vocês, eu vou abrir um caminho para que vocês se reconciliem com o Pai. Jesus Cristo não temeu a morte, quando foi para morrer, escolheu até um lugar bom para morrer, o Monte Calvário, que significa caveira, é para matar a caveira, então nós vamos botar uma cruz em cima da cara da caveira, e eu vou morrer por amor, eu vou morrer para tomar a ira, o cálice da ira do meu Pai cairá sobre mim, para que eu ganhe vocês como família e filhos benditos do meu Pai. Então é esse o sacrifício que nós vamos fazer, é morrer por Cristo, é se entregar por Ele, é se adiantar, é ir para a luta, é dizer em nome de Deus, nós vamos marcar nossa geração, em nome de Deus, nós seremos uma igreja que pregará contra o pecado, em nome de Deus, nós vamos chamar homens e mulheres ao caminho da cruz de Cristo, para a reconciliação com Deus Pai. Eu vou terminar, queridos, mas hoje eu não volto com nenhuma palavra para casa. Aguenta só mais uns minutinhos. 6º lugar, a fé que vence gigantes emprega intensidade. Versículo 49, leia comigo esse texto aqui. Vamos lá? Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Irmãos, a pedra encravou-se-lhe na testa. Essa pedrada aqui, irmãos, ela não encravaria na testa do Golias se fosse uma pedrinha assim, como de menina na beira do lago. Ai, ai, ai. Não. Irmãos, não é qualquer pedrada que fura esse osso frontal, não. Dá uma batidinha na sua testa, só para você ver como é que é duro, ó. É duro. Não é qualquer pedrinha que vai furar isso aqui, não, e encravar, não. Então aqui, veja bem, qual é a lição que a gente extrai daqui? É que se você quer vencer gigantes, intensidade é a palavra da vez. Você precisa empregar esforço, você precisa colocar o máximo de energia, você precisa jogar com todas as suas forças essa pedra. Você precisa, querido, na luta contra o gigante, extrair o melhor de você. A luta não será fácil, mas a pedrada que é lançada com energia, essa alcança o seu objetivo. Então veja o seguinte: quer vencer a luta contra o reino das trevas? Revista-se com toda a armadura de Deus. Quer crescer no reino de Deus? Esmere-se na dedicação da palavra, da oração, dos cultos, da liderança. Você quer ver a sua família melhorar? Intensifique o seu relacionamento familiar, as horas de dedicação, o tempo que você passa com a sua família, a qualidade. Desliga o celular, televisão, internet, smartphone, rádio, sanfona, desliga o que tiver. Dedique-se à sua família. Você quer passar no vestibular? Sai do Netflix e das séries, que aquele negócio vicia. Eu tenho uma viciada dentro de casa. Ao vivo e a cores, estou entregando a minha mulher aqui. Você quer crescer profissionalmente, meu irmão? Atualize-se intensa e constantemente. Você quer ser santo? Radicalize com o pecado. É assim, meu irmão. Tem gente que quer conquistar aquilo que os grandes estão alcançando, mas não quer pagar o preço que os grandes pagaram.
Para chegar até aqui, abri mão da vaidade. Para chegar onde cheguei, tem que ter força de vontade. Isso aí foi algum profeta que cantou, não foi? Algum homem de Deus deve ter cantado essa música por aí. Mas essa letra é verdade, ora, é verdade. 7º lugar, que eu tenho que terminar essa mensagem. 7º lugar. A fé que vence gigantes emprega métodos inusitados. Versículo 50, leia comigo. Assim prevaleceu Davi. Com uma funda e com uma pedra. Oh, meus irmãos, vocês sabem por quê? Deus derrubou o gigante Golias através de um jovenzito com uma pedrita nas manos. Estou largando meu espanhol aqui agora. Brincadeira. Vocês sabem por quê, queridos? Que Deus derrubou aquele perito na guerra com uma pedrada. Sabe por quê? Porque Deus queria humilhar o gigante. Deus queria humilhar com o povo filisteu. Sabe, irmãos, pense nas manchetes dos principais jornais do outro dia. Pense na programação da Globo sendo interrompida pelo tchan, 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 tchan. Gigante Golias, perito na guerra do povo filisteu, foi morto por uma pedrada de um adolescente. Irmãos, Deus gosta de humilhar os seus inimigos. Não é à toa que lá em Gênesis 3,15 diz que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas com os pés ele esmagaria a cabeça da serpente. Métodos inusitados. Como é que Deus abre o nosso caminho de salvação? Não é enviando o filho dele em cima de cavalos brancos para vir na primeira vinda, com uma carroça real, um carro real, e aí aparece o seu filho com a espada reluzente, uma coroa cheia de diamante, e diz: pois bem, eu sou o filho de Deus, quem quer estar do meu lado que venha para cá. E aí Deus então mostra o diabo e pergunta: quem quer vai para lá? Ninguém, vai para todo mundo para cá. Não, é um método inusitado, é a cruz, é o sofrimento, é o sangue que pinga até a última gota no chão, é uma coroa de espinhos, sabe? É um método que o mundo ridiculariza, mas Deus, por meio desse método, chama homens e mulheres à conversão e ao arrependimento. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, mas você tem que baixar esse nariz seu, meu irmão. Eu falo isso porque eu te amo. Você tem que baixar esse nariz seu. Tem gente aqui que quer começar ganhando 10 mil reais. Tem gente aqui que quer começar sendo um mega empresário. Vai vender coxinha no terminal, meu irmão. Às vezes a vitória que Deus quer te dar é através de um carrinho de cachorro quente, e você está aí pensando num boi a rolê para fazer a festa de casamento da filha do prefeito. Sabe, Deus quer dar caminhos de prosperidade aqui a alguns de vocês, mas vocês têm que ter essa mente humilde de saber que Deus derruba gigantes com pedradas. Tem alguns aqui esperando a top model, achando que existe 2 Grazielles nesse mundo, é só uma, meu irmão. Estou esperando um mulherão, eu estou esperando aquela mulher, eu estou esperando. Aí Deus está mandando uma bendita dele, você diz: essa não, porque não tem muita bunda. Aí vem outra, essa não, tem pouco peito.
Aí passa a outra de, não, essa já tem muito peito, eu queria menos, passa. Aí fica nessa aí e está perdendo, querida, a bênção de Deus. Daqui a pouco vai casar com uma menina que vai viver no shopping e você vai fazer isso aqui para trabalhar igual um burro velho e não vai chegar a lugar nenhum. Pronto, falei. Meu irmão. Rapaz. A fé que vence gigantes emprega métodos inusitados. Não, pastor, eu quero um Boeing. Meu irmão, quando o Boeing cai, não sobra nada, hein? Vai no Fusca velho, meu irmão. Quando para, todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda. Ô, meu irmão, coloca um aramezinho aqui nesse carburador, puxa para cá, emenda aquele radiador ali, que significa, traduzindo tecla SAP, dá um beijinho nela, compra uma florzinha para ela, dá uma ajudinha, a menina fica toda bobinha, meu Deus, e vamos em frente. Cuidado, cuidado. Deus emprega métodos inusitados. Seu GR está aí, você fica, nesse bairro aqui nada vai acontecer. Eu estou vendo, tem tudo que é demônio, demônio. Aí Deus está falando assim com você, assim, ó, sabe o que você tem que fazer? É preparar um café da manhã e convidar todo mundo da sua rua para vir tomar um café na sua casa. Só um café, você não vai falar nada, só um cafezinho, convida o pessoal para tomar um cafezinho na sua casa. Aí você está aí, não, porque nós temos que fazer um grande show, nós temos que trazer um grande pregador, nós temos que trazer uma grande banda. E Deus está falando, não, baixa a bola, eu trabalho com métodos inusitados. Por último, queridos, que hoje eu tomei sopa de papagaio de manhã, por isso que eu estou falando bastante. E oitavo e último lugar, a fé que vence gigantes sempre consolida a vitória. Versículo 51, leia comigo. Pelo que correu Davi... Sabe o que a gente aprende aqui? Que vencedores de gigantes não fazem o serviço pela metade. Aí, meu irmão, não comemore a vitória antes do gigante estar realmente morto. Não comemore a vitória antes da hora. A pedrada derruba o gigante, mas é a espada que finaliza o serviço. Não seja simplista, não. Uma pedrada não resolve tudo na vida, e na vida nem tudo se resolve com uma pedrada. Então correr para a celebração antes da hora é um arriscado negócio, porque se a vitória não estiver consumada, o quadro se reverte contra você. Então celebre as conquistas, cada uma que Deus lhe der, seja pequena, seja média, seja grande, sejam coisas simples, sejam coisas grandiosas, celebre, mas não esqueça de celebrar no tempo certo, porque o gigante cai com uma pedrada, mas se Davi pulasse e dissesse, uhul, eu sabia, é nós na fita, eu sou o cara, o gigante, queridos, estava desacordado, desmaiado, daqui a pouco levantaria, retomaria as energias e partiria para cima. Davi diz, opa, ele caiu, deixa eu ir lá finalizar o serviço. E ele vai lá com a espada e corta a goela do gigante e levanta. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que a fé que vence gigantes sempre consolida a vitória. Casei, agora é minha. Esse corpito aqui, ó, que se exploda, agora eu posso comer tudo, posso virar... Não, opa, casei, e agora eu preciso conquistar essa mulher todos os dias, como se fosse a primeira vez, e essa mulher me conquistar todos os dias. Ei, não é trazendo o seu filho para a igreja que ele vai ser crente, não. É reforçando na igreja aquilo que você ministra ao coração dele dentro de casa, consolida a vitória lá. Consolida a vitória lá. Ah, estou indo para a faculdade, chego lá, estudei, beleza, agora vou embora. Não, agora você vai consolidar o que você aprendeu, estudando um pouco mais em casa. Ah, estou indo no GR segunda-feira, mas terça-feira estou consolidando a vitória aqui, ó, no treinamento da liderança de alto nível, para eu me tornar um líder exponencial.
consolida a vitória em nome de Jesus. E eu concluo: a fé que vence gigantes faz Deus conhecido, exaltado e glorificado. Versículo 46, olha o que o Davi diz: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47, ele diz: saberá toda esta multidão, Golias, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Veja bem, queridos, Davi não estava querendo ser uma estrela gospel. Davi não estava querendo contar marra para os seus amigos. Davi não queria se apresentar como sendo o melhor. Ele só queria era que o nome de Deus não ficasse enxovalhado na lama. Se tem um inimigo afrontando os exércitos do Deus vivo, então se prepara, inimigo, que eu estou me levantando em nome de Deus e eu vou te derrubar. E quando você cair por terra, não será o nome de Davi que vai crescer, será o nome do Senhor dos exércitos e de Jesus Cristo. Ministério de louvor aqui à frente. Meus irmãos, Deus precisa ser glorificado na sua vida. E Deus quer ser glorificado na sua vida, não é só aqui no templo, não é só aqui no culto. Você precisa, meu irmão, vencer o gigante dessa crise conjugal, para que o seu casamento seja uma forma do nome de Deus ser exaltado, através de um casal que se ama e vive bem. Sua vida financeira, meu irmão, precisa crescer. Hoje a irmã Mauriceia está aqui à frente, na sala da liderança hoje. Ela ministrou o nosso coração, falando de uma conversa que ela teve com uma pessoa, que a pessoa falando assim: vida cristã é assim mesmo, a gente pode viver na mendicância e tal. A irmã Mauriceia falou assim: não, a palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo mendigando, nem a sua descendência precisando do pão. Aí a pessoa disse assim: mas o apóstolo Paulo passou fome, passou necessidade. Mauriceia disse assim: olha, passar fome, necessidade, num jejum de um dia é uma coisa, agora viver na miséria é outra totalmente diferente, e eu subscrevo e assino embaixo. Meu irmão, você precisa consertar a sua vida financeira. Pessoas têm que parar de bater na sua porta. Pessoas têm que parar de cobrar você e você começar a glorificar a Deus com uma vida financeira exponencial. Outra coisa, meu irmão, você precisa começar a glorificar a Deus, seu compromisso com a igreja. Qualquer coisa você se afasta da igreja. Um probleminha, vou deixar a igreja. É um vizinho que chega na hora do culto, você deixa de vir para o culto para ficar lá com esse vizinho. Meu irmão, sabe o que você está dizendo para esse vizinho? Que ele é mais importante que o seu Deus. Você tem que glorificar o seu Deus e dizer: ei, vizinho, eu te amo muito. Ei, meu parente, você chegou aqui na minha casa, a geladeira é sua e o fogão também, mas eu tenho um Deus e um compromisso com a igreja dele, eu tenho que ir lá. Começar a glorificar a Deus, meu irmão. 10 anos de igreja, 15 anos, 20 anos, e você ainda não move uma palha. Não é um auxiliar de líder, não é um professor da escola dominical, não participa em ministério algum. É hora de você levantar e dizer: Deus, o Senhor vai ser glorificado na minha vida, assim como Davi destruiu aquele gigante, o Senhor vai ser honrado na minha história. Eu vou ganhar vidas para o Senhor, eu vou saquear o reino das trevas. E Deus vai prosperar a sua vida. E você vai dizer: olha, eu quero ofertar mais na igreja. Fala isso com Deus, meu irmão. Oh Deus, prospera a minha vida, que eu quero honrar o Senhor. Eu quero ajudar a pagar aluguel quando abrir a igreja. Eu quero aumentar o som dessa igreja. Eu quero dar mais visibilidade para essa igreja na internet, na rádio, na televisão. Vou investir na tua obra. Em nome de Jesus, queridos, é hora da gente se levantar em fé e botar esses gigantes com a boca no pó, em nome de Jesus Cristo. E eu te convido a ficar em pé. E eu quero, querido, encerrar com esse louvor hoje. Eu sei que o tempo já está bem avançado, mas eu quero encerrar com esse louvor e eu quero orar por sua vida. Eu não quero que você seja um fracassado. Eu quero que você seja um crente cheio da unção e do poder de Deus. Eu quero que você seja um homem em fé, uma mulher em fé. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Vir aqui à frente. Chega! É hora da gente romper com a nossa história. É hora da gente voar mais alto. É hora da gente chegar mais longe. Pode vir aqui. E o Ministério de Louvor pode iniciar essa canção em nome de Jesus. Apaga as luzes ali.
Vamos louvar o nome do nosso Deus. Vamos exaltar Jesus Cristo. Vamos glorificá-lo em nome de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar encerrando. Ali fora vai funcionar uma cantina, você vai passar lá, poder comer, abençoar essa obra, ter um momento de comunhão com a gente ali. Também, queridos, hoje nós temos presentes nesse culto 179 pessoas, louvado seja o nome de Jesus. Mas eu quero te dizer de todo o coração, querido, de todo o coração. Olha, domingo que vem, eu não quero menos de 200 pessoas aqui. E eu não estou falando isso com arrogância, não, estou falando isso com humildade. E eu peço você que me ajude, convide pessoas. Domingo que vem, queridos, nós vamos ter uma mensagem gloriosa aqui, derrubando as muralhas de Jericó pela fé. Mais uma mensagem de fé. Então convide o seu pai, sua mãe, seu irmão, aquele que está lá arrebentado, só fica vendo essa crise, só fica enchendo o coração dessas coisas, sabe, o impeachment, a votação do impeachment está rolando ainda, mas nós temos que saber que Deus continua sentado no alto e sublime trono, e a história está nas suas mãos, louvado seja o seu nome. E eu quero desafiar você. Essa semana nós vamos estar aqui orando todos os dias de segunda a sexta, de 11 à meia-noite. Sabe, querido, se hoje você entende que você está lá embaixo, você quer dar um upgrade, um reforço na sua vida espiritual, eu vou estar aqui, venha orar comigo, venha encher seu coração de Deus. Amanhã nas casas, ninguém falte, todo mundo lá, firme e forte, sabe? Terça-feira aqui no templo, quarta discipulado, quinta tem culto, sexta tem evangelismo na praça, sábado tem GR e culto de jovens à noite, domingo de manhã, escola dominical, domingo à noite, culto. Olha só, a semana toda para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quero contar com você, queridos. Eu não tenho as armas que os Golias têm. Eu não tenho a TV, eu não tenho a rádio. Eu tenho a internet, uma câmera só ali, tem a internet, mas eu tenho você. E você, cheio do Espírito Santo, você é muito mais poderoso que qualquer rede televisiva. Você pode ganhar muitas almas para Jesus, ganhar muitas vidas para Jesus.
e você pode honrar o nome de Deus com a sua vida. Pai, que esta palavra, Deus, levante nesta igreja um povo cheio de fé, para botar todos os Golias com a boca no pó. Esses meus irmãos e irmãs que deram um passo de fé, vieram até aqui à frente, e estão dizendo aqui para o Senhor, para o diabo, para os demônios, para a igreja, para eles mesmos, eles estão dizendo que querem uma vida diferente, eles querem uma vida radical, eles querem uma vida poderosa, eles querem, meu Deus, ser teus agentes desse mundo. Eu vejo um povo eleito, eu vejo um povo eleito levantando-se para a fé compartilhar, para compartilhar Jesus ao mundo, e os principados e as potestades, os demônios vão cair por terra em nome de Jesus. E seja qual for o gigante, meu Pai, que traz esse meu irmão e essa minha irmã aqui à frente, além da carne, do mundo e do diabo, eu me uno com eles agora em fé. E eu peço ao Senhor, entre com providência e milagre, entre com cura e transformação, e que venha a tua vitória sobre o teu povo, que se chama povo teu, e que se reúne aqui hoje para a glória do teu nome. Que a graça do teu Filho Jesus, o teu amor, ó Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo nos leve a marchar em fé para a tua glória, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.